E aí, se era a tarefinha, as tarefinhas, né? Semana passada eu passei 4 tarefas e Ah, hoje eu pedi para o pastor compartilhar o link com vocês daquele teste que eu havia comentado semana passada, tá? Se não deu tempo de você fazer o teste, é muito importante que você faça, tá? Faça amanhã, não deixa para depois, porque dizem que quando a gente toma uma decisão, a gente tem 48 horas para colocar em prática. Se nas primeiras 48 horas a gente não colocar em prática, não fizer nada a respeito, a gente acaba desistindo, tá? Então, façam o teste te ajuda, porque quando a gente para refletir sobre uma pergunta, isso nos ajuda a tomar decisões. Então, os testes, eles são muito válidos, são muito importantes, tá bom? As tarefas que eu deixei para vocês semana passada eram as seguintes. Primeira, vocês pensarem quais são os problemas financeiros que vocês têm hoje, tá? Então, eu só consigo mudar, eu só consigo melhorar quando eu tenho humildade para admitir os meus problemas. E aí a gente não tem que ficar apontando, ah, porque meu marido é assim, porque minha esposa é assim, porque meu filho é assim, a minha mãe é assim. Beleza, mas e você? Quais são os seus problemas em relação ao dinheiro? E às vezes a gente vai precisar de humildade, dar o braço a torcer, quebrar o nosso orgulho, o nosso ego, e não é fácil. Eu tô lendo um livro e eu li essa semana que ele fala assim que nós temos facilidade para falar de todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente consegue falar mais da nossa sexualidade do que dos nossos gastos, né? E esse autor ele tem a teoria que todo mundo mente a respeito dos seus gastos, né? Eu não sei se essa informação dele tá certa, mas geralmente o dinheiro, a área financeira, é uma área que traz às vezes culpa, às vezes traz vergonha, e é um assunto que a gente não gosta muito de falar. O João Pedro chegou aqui, só um pouquinho. O meu marido tá viajando aí, os meninos foram dormir, estão acordando. Gente, então, primeira coisa, quais são os seus problemas em relação às finanças? Segunda coisa que eu pedi para vocês pensarem, como foi a infância de vocês? Tentar pensar se vocês passaram por escassez, por alguma necessidade, por um trauma. Às vezes seu pai perdeu o emprego quando você era criança, a mãe. Alguém abandonou ou seu pai ou sua mãe, e isso trouxe uma dor muito grande, e você passou necessidade, ou talvez seus pais eram muito econômicos e você tinha vontade de algumas coisas. Às vezes parece simplório, a gente falando isso parece simplório, mas isso traz uma coisa ruim pra gente. São traumas mesmo que a gente adquiriu e assim como os traumas, eles afetam várias áreas da nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso desenvolvimento muitas vezes no trabalho, é. também pode afetar a nossa vida financeira, tá? Então a gente precisa parar e pensar. E sempre se lembrar daquele verso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, nós tivemos as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas lutas, a gente vai superar, a gente não vai ficar preso. O livro Missionário do Ano, não sei se você já leu, eu sei que você provavelmente já entregou a chave da virada, mas se você ainda não leu, eu convido você a ler. É um livro pequeno, gostoso de ler. Lá no último capítulo, os autores falam que o nosso passado, ele não pode determinar o nosso futuro. E essa frase, ela vale para todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa vida financeira. Então, mesmo que quando criança a gente tenha passado dificuldade, a gente não tenha aprendido a lidar com dinheiro, independente da nossa história, a gente precisa escrever uma nova história. O nosso passado não pode determinar o futuro. A infância, ela tem que ser estruturante, não determinante. Então, independente do que você passou, você pode recomeçar, tá bom? Esses dias eu lembrei de uma situação que eu vivi. Hoje, gente, reforçando, eu não faço consultoria, tá bom? Hoje eu trabalho só para missão. Então, eu dou essas palestras de finanças, porque eu trabalho para missão, atendo as igrejas, né? Mas eu não faço consultoria, atender as pessoas, eu não cobro por isso, tá bom? Só deixar claro. Mas alguns anos atrás, esse era o meu trabalho, tá? Eu estou na missão tem um mês. Então, antes disso, eu fazia.
eu fazia consultoria. Em 2023, 2 anos atrás, eu atendi uma senhora e ela estava muito endividada, muito mesmo. A infância dela foi uma infância muito sofrida. O pai, quando tinha condições, assim, quando recebia o dinheiro, ele torrava tudo. Os pais se separaram. Foi assim uma vida muito desestruturada. E aí, quando ela veio fazer consultoria comigo em 2023, ela estava muito nervosa, sofrendo muito com as dívidas, e cartão de crédito estourado, empréstimo. Ela trabalhava muito, muito, muito. Ela tinha 3 trabalhos, mas não eram suficientes. E aí ela nem conseguiu concluir. Ela pagou a consultoria e ela não foi até o final. Não falava mais comigo no WhatsApp. E aí eu pensei, nossa, acho que ela, sei lá, será que ela não gostou, né? O que que aconteceu? Enfim, esse ano, antes de vir aqui para o Tocantins, eu encontrei com ela, assim, do nada, né? Ela morava em outra cidade, ela estava por Brasília, a gente se encontrou. E eu até fiquei assim, nossa, será que ela vai falar comigo? Como que vai ser, né? E aí ela veio me contar e eu fiquei tão feliz. Ela falou assim, Julie, naquela época eu estava muito endividada, eu estava muito estressada, eu não consegui concluir a consultoria. Mas o que eu aprendi mudou a minha vida. E aí ela contou que ela entendeu que ela precisava sair desse ciclo de dívidas. Ela tinha 3 trabalhos. Primeiro, ela tinha um concurso de meio período. Aí ela fazia bolo em casa, só que a gente conversando ali, analisando, não era eficiente, porque ela não conseguia fazer dar lucro, ela torrava todo o dinheiro que entrava do bolo, então não era um negócio viável. E ela ganhava um salário mínimo para administrar uma chácara, que fazia eventos, que locava para eventos. Aí, depois da consultoria, ela decidiu cancelar o bolo, o negócio de bolo, ela acabou com o negócio de bolo porque ela viu que não lucro, só dava cansaço, ela ficava muito tempo fazendo bolo e não gerava nada de lucro para ela. Aí ela conversou com o dono da chácara, porque eu falo de renda, já vou falar com vocês sobre isso. Ela conversou com o dono da chácara e fez uma proposta para ele. Falou assim: ó, além do salário mínimo que o senhor me paga, o senhor poderia me pagar 10% de todos os eventos que eu organizar, as locações que eu fizer aqui para o senhor? Como ela é uma pessoa muito honesta, muito correta, ela é adventista, né? O dono da chácara também. E ele confia muito nela, ele não queria perdê-la. E aí ele falou, claro, vamos fechar essa parceria. E aí, então, hoje, além do salário mínimo que ela ganha pela chácara, ela também tem 10% em todo o faturamento da chácara. E aí tem meses, por exemplo, se ele fatura lá 50 mil, 60 mil, ela tem 10% em cima disso, só da chácara. Aí olha só como Deus ele vai abrindo as portas e ela se propôs ofertante fiel, dizimista fiel e quitar todas as dívidas dela. E ela começou a quitar. Aí olha como Deus vai abrindo as portas, gente, em 2 anos. Ela conseguiu essa renda. E aí o caseiro que morava lá na chácara e que cortava grama, que limpava a piscina, que fazia essa parte pesada, ele saiu, pediu as contas e aí a casa dele ficou vaga. Aí o dono da chácara falou assim para ela: "Você quer vir morar aqui na chácara? Né? Você não vai pagar nem aluguel, nem água, nem luz." E aí ela aceitou. Ela foi com o marido morar na chácara e aí a casa dela na cidade, ela alugou. Então ela tem mais a renda do aluguel da casa, veja bem. E o marido dela, que era aposentado, assim, ele aposentou bem jovem. E aí ele foi contratado para fazer esses serviços de limpar a piscina, de cortar a grama, né, de manter a chácara, aquilo que o caseiro fazia antes. Então, olha só as fontes de renda dela hoje, em 2 anos, gente. Ela não tinha esperança, toda endividada, né? Quebrada. E hoje ela tá bem, ela tá sem dívidas, ela já comprou 2 terrenos. Em um desses terrenos, ela está construindo para alugar também. Então, agora ela vai ter a própria chácara dela, além de administrar essa, ela vai ter a dela, vai administrar 2 chácaras. Então, veja, quando a gente se propõe a trabalhar o passado, esquecer, eu vou começar de novo. A gente estuda, a gente se propõe, a gente toma uma decisão. Lembra que eu falei de vocês, para vocês semana passada? Daniel decidiu firmemente no seu coração. Então, com finanças, é a mesma coisa. A gente tem que decidir cuidar do nosso dinheiro, não com avareza, não para ser melhor que ninguém, nada disso, mas para a gente ser um mordomo mais fiel, porque o dinheiro ele é um dom que Deus coloca na nossa mão e dom a gente não enterra.
A gente não desperdiça, a gente não gasta de qualquer jeito. O dom a gente cuida e a gente vai multiplicar, né? Então, quando a gente está bem financeiramente, a gente tem condições de ajudar mais as pessoas, tanto doando as nossas ofertas, como ajudando uma pessoa carente, alguém que precisa de uma cesta básica, de uma ajuda de uma outra maneira. Agora, se a gente está todo endividado, como que a gente vai ajudar as pessoas? A gente não consegue, né? Então, a gente precisa recomeçar, construir essa nova história, tá bom? Aí eu também pedi para vocês analisarem as crenças de vocês, quais crenças guiam a maneira como vocês lidam com o dinheiro. Teve até um irmão que falou, lembram? Que ele falou assim: Ah, eu aprendi que se eu quero, eu compro. Se eu preciso, eu tô precisando de uma coisa, eu compro, mesmo que eu não tenha dinheiro. Então, essas frases que a gente tem na cabeça são as nossas crenças, né? Tem gente que tem, dinheiro foi feito para gastar. Aqui, tudo para conseguir alguma coisa, a gente tem que fazer uma dívida. Eu nunca tenho dinheiro. Ai, nasci pobre, vou morrer pobre. Enfim, são várias frases que a gente tem na cabeça, né? E a gente tem que parar e analisar e com tempo, com oração, com a ajuda do Espírito Santo, pedir para Deus colocar crenças equilibradas. De novo, lidar com dinheiro é equilíbrio. A gente não vai para o lado do consumismo, do desperdício, mas a gente também não vai naquela obsessão de ficar milionário, aquela coisa, né? Quero ser rico, quero. Não, é equilíbrio. É isso que Deus quer da gente, é equilíbrio, tá bom? E a última perguntinha era quais emoções movem você financeiramente? Será que talvez o medo de ficar para trás, né? Todo mundo na sua família compra isso, compra aquilo e você não. Então, quais emoções movem você? O estresse, a ansiedade, tristeza, enfim, o que que faz você gastar, tá bom? Então, a gente tem que parar e pensar nisso, tá bom? Então, se você ainda não pensou, façam isso, analisem também o teste, que é o índice de saúde financeira de vocês, a pontuação vai de 0 a 100, façam isso, tá bom? E aí, hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro, né? Eu já vi muita gente falando assim: ah, mas para que planejar, né? Eu confio em Deus e Deus vai cuidar de mim. Beleza, Deus ele cuida da gente, com certeza. Mas aquilo que está ao nosso alcance fazer, nós vamos fazer. E Deus vai completar. Agora, se eu sou negligente, se eu gasto dinheiro à toa, se eu me encho de dívidas, e a Bíblia é muito clara em dizer que quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Então, tem muita gente hoje escrava de banco, pagando juros exorbitantes dinheiro que poderia estar sendo direcionado para a obra de Deus, para a pregação do evangelho e está enriquecendo o banco, né? Então a gente não pode ir para esse discurso. A gente tem que fazer a nossa parte. É claro que haverão imprevistos, haverão situações que a gente vai precisar de um milagre, com certeza. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, tá bom? Primeiro verso que eu quero ler com vocês está lá em Provérbios, capítulo 21, verso 5. Então, se você está aí com a sua Bíblia, se você está anotando, Provérbios E vinte e todo um risco, meu 5. A irmão, é minha todo Bíblia é nova perigo. versão internacional. Essa Diz faculdade assim: nós nunca os planos chega a bem conclusão dela. elaborados levam à A faculdade nós fartura, só termina ela mas quando o tem que rodar. apressado sempre acaba na miséria, tá? Então, olha só, Salomão fala: os planos bem elaborados levam à fartura. Então, se eu planejar, tá? Planos bem elaborados. Então, se eu planejar com cuidado, com atenção, com reflexão, eu vou ter fartura. Agora, se eu tomar as minhas decisões na pressa, eu acabarei na miséria. Eu tenho certeza que ninguém aqui, quando deita à noite, né, para dormir, fala assim: Senhor, como eu quero ser miserável, eu quero passar fome, eu quero ser endividado. Eu tenho certeza que ninguém pensa assim. Ninguém sonha com isso. Mas muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões financeiras nos levam para a miséria, tá? E aí a gente coloca gastar demais no cartão de crédito. Tem gente que acha que o limite do cartão de crédito é o que você pode gastar por mês, né? Tem gente com 30, 40 anos que ainda pensa assim. Não, cartão de crédito não é financiamento. Cartão de crédito eu só posso usar como meio de pagamento. Então, se eu tenho controle, eu usarei cartão de crédito, né? Então, eu já viajei para os Estados Unidos com passagem que eu comprei com milhas. E eu ainda acumulo milhas, mas meu marido e eu, a gente só compra ali para o vencimento.
né? Só quando é algo assim muito necessário que a gente parcela, mas no dia a dia tudo é para vencimento, mercado, gasolina, uma roupa aqui, às vezes um remédio, um sapato que os meninos precisam, tudo para vencimento, é meio de pagamento, tá ali dentro do nosso orçamento. Agora, se é uma emergência, eu vou tirar lá da minha reserva, posso até pagar com cartão, mas depois eu vou sacar da minha emergência. Mas Então, vejam, as pessoas, qual que é a armadilha que os bancos fazem? O banco te dá um limite e você acha que você tem aquele poder de comprar tudo aquilo lá. Quando a fatura vem, você paga só o mínimo e aí fica comendo juros em cima. E aí você vai financiando isso. Tá errado, tá bom? Cuidado com isso, tá? Eu tenho um amigo que ele foi montar um negócio e ele mobiliou o negócio dele, parcelou até a volta de Jesus no cartão de crédito. E o negócio faliu e ele ficou com a dívida. Então, cuidado, tá bom? No uso do cartão de crédito. Hoje, a ciência já comprova que a gente usa pouco o córtex pré-frontal, essa parte aqui que fica atrás da nossa testa, que é a parte do nosso cérebro responsável pelo planejamento, pela organização, pela ponderação. A maior parte das decisões financeiras dos brasileiros e das pessoas em geral é usando o sistema límbico, que é a parte responsável pelas emoções e pelos impulsos. Comprar na pressa, como Salomão já escreveu há muitos anos. E aí, o que que a gente tem visto hoje? Mais de 70% das famílias endividadas. E a gente já comentou sobre isso na semana passada. Se eu estou endividado, se eu nunca tenho dinheiro, escassez. Então eu vou ter menos atenção, menos concentração nas demais áreas. Eu vou ser uma pior esposa, eu vou ser um pior esposo, eu vou ser uma pior mãe, um pior marido, eu vou ser um pior missionário, porque eu não vou ter concentração, eu não vou ter energia para me dedicar para as outras áreas da minha vida, porque a energia mental sugada pelas dívidas, pela escassez, ela é muito grande, não é? Então, se eu quero ter fartura, se eu quero ter equilíbrio financeiro, eu tenho que planejar, tá? Eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito, não vou fazer na pressa. Eu vou pensar bem, eu vou esperar, eu vou pesquisar, eu vou ver se aquilo realmente é uma necessidade ou se é um desejo, porque se é uma necessidade, continuará sendo necessidade daqui a um mês. Então, se você precisa de um tênis para trabalhar, por exemplo, você não comprar agora, daqui a um mês, se você ainda precisar desse tênis, então isso é uma necessidade. Agora, você está lá na internet, lá no celular, aí você viu um tênis de uma cor que você não tem. E se você esperar daqui a um mês e não precisar desse tênis, então isso era apenas um desejo, era uma vontade de comprar. Julie, mas eu agora não posso mais comprar nada. Gente, não é essa a questão. A questão são as prioridades. O que que é prioridade para você ter uma vida financeira equilibrada? Primeira coisa, separar meu dízimo, separar minha oferta, ter reserva de emergência, guardar dinheiro para realizar os meus sonhos, planejar minha aposentadoria, viver bem, comer bem. E quando eu falo comer bem, não é comer porcaria, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vou comer bem, então eu vou comprar chocolate, eu vou comprar refrigerante. Isso não é comer bem. Comer bem é comer de maneira saudável, é cuidar da nossa saúde como Deus já nos orientou, tanto na sua palavra como nos livros que a Ellen White deixou para nós. Então, e aí a gente vai para o básico, né? Ter a minha casa, se for necessário, ter o meu veículo, seja uma moto, seja um carro, tudo quitado, sem dívida, não ficar parcelando no cartão de crédito, ter uma vida tranquila, ter uma vida confortável. A minha reserva de emergência é aquele dinheirinho guardado para quando surge um imprevisto. Isso me dá segurança, é como se fosse um colchão, sabe? Você ter esse dinheiro reservado. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. É claro que a gente pode sim, e devemos comprar roupa, comprar sapato, mas com equilíbrio, desde que esteja previsto no nosso orçamento. Sair para comer fora, é claro que a gente pode sair, mas a gente tem que fazer uma previsão no nosso orçamento. Semana passada eu visitei um casal e eles me contaram, eles não têm filhos, e aí alguns anos atrás eles gastavam todo o salário dele, todo o salário da esposa, e eles ainda ficavam no vermelho, sem filhos e sem uma casa própria, morando de aluguel. E aí eles começaram a pensar, gente, o que que tá acontecendo? Aí eles começaram a analisar para onde que o dinheiro estava indo, qual que era o problema deles. Toda noite eles saíam para comer fora. Gente, não tem dinheiro que chegue, né? Tudo bem se você ganha 30, 40 mil por mês, beleza. Toda noite você sai para comer fora, tranquilo. Agora, uma família que a renda dos dois soma aí 3, 4, 5 mil,
toda noite sair para comer fora e ficar no vermelho, não tá equilibrado, né? Então aí a gente tem que colocar no orçamento. Então eu vou sair para comer só sábado à noite ou só domingo depois do culto. A gente tem que ir aonde a nossa perna alcança. Se a gente quer gastar muito, então a gente tem que aumentar a renda. O ideal é aumentar a renda e diminuir despesa, porque aí você vai conseguir fazer sobrar. Agora, se você quer ter um padrão de vida mais elevado do que você tem hoje, com a renda que você tem, você não vai conseguir, né? Então a gente tem que ter esses controles, tá bom? Tem um autor que eu gosto muito, eu recomendo muito para vocês, que é o Gustavo Cerbasi. Eu acho a visão dele equilibrada, ele tem família, né? Tem alguns outros autores, alguns influencers aí que eu não recomendo, mas o Gustavo eu acho ele bem equilibrado. E ele tem uma frase que diz assim, ó: o orçamento é uma trilha, não um trilho. E aí eu pego isso e trago para o planejamento. Planejamento é uma trilha, não um trilho. Então, se você pegar um trilho de trem, um trilho de metrô, ele é perfeito. Ele tem que ser perfeito, senão o trem ou o metrô ele vai descarrilhar, vai acontecer um acidente. O trilho é perfeito. Mas a nossa vida financeira, ela não é um trilho, ela é uma trilha. Então, se você é desbravador ou já foi, ou aventureiro, ou você gosta de fazer trilha, você sabe que na trilha a gente tem muitos obstáculos. Você tem buraco, você tem lama, você tem galho, você tem pedra, você tem bicho, tem um monte de coisa. Mas qual que é o diferencial da trilha? Você sabe aonde você quer chegar. Então, quando vem, você encontra um obstáculo, você transpõe, você supera o obstáculo. Se você cai, você levanta para chegar no seu objetivo, para chegar no seu alvo. Então, por isso que nós precisamos ter alvo e entender que o planejamento ele não é perfeito. Hoje a gente vai conversar sobre as 6 áreas do planejamento financeiro. Não é perfeito. Vocês vão ter problemas, vocês vão ter imprevistos financeiros, mas vocês sabem para onde vocês estão indo. Vocês têm um plano bem elaborado, que no longo prazo vai levar à fartura. Lembram da história da mulher que eu atendi? Em 2 anos, gente, olha a guinada que ela deu na vida dela, né? E assim, foi ali, ela trabalhando, Deus orientando, Deus abrindo as portas, tal, mas quando ela se propôs a cuidar do dinheiro dela de uma maneira inteligente, fiel, parar de fazer dívida, parar de comprar coisa que não precisava, as portas se abriram, o dinheiro começou a sobrar. Então não tem mágica, gente, não tem milagre, tá? Ninguém aqui vai ganhar na loteria, a gente não faz, não participa dessas coisas, que ninguém joga no tigrinho, é trabalho. É trabalho, é esforço, é dedicação, é pedir ajuda do Senhor e Deus abre as portas. Lá em Malaquias 3, Deus fala assim, ó, tragam a mim os dízimos, as ofertas e coloquem à prova e vocês vão ver que eu vou abrir as comportas dos céus e Deus abre, Deus sempre abre, tá bom? Então vamos lá, se você está anotando, já anota as 6 áreas do planejamento financeiro, tá bom? Primeira área é gestão financeira. Eu vou detalhar ela logo mais, tá bom? Segunda área, gestão de investimentos. Terceira área, gestão de proteções. Quarta área, planejamento da aposentadoria. Quinta área, planejamento tributário. E sexta área, planejamento sucessório, tá? Eu vou deixar a gestão financeira por último, porque é que eu vou conseguir aprofundar mais. A gente não consegue aprofundar na 6, tá bom? Vamos para a segunda. Gestão de investimentos. É você colocar o seu dinheiro onde ele vai render, ok? De maneira legal, tá? Legal que eu falo no sentido da lei, tá? Porque pirâmide financeira não é legal, é ilegal, tá bom? Então, às vezes, e assim, eu tô chegando no Tocantins agora, então eu não sei se aqui existe isso de irmãos da igreja, mas em Brasília eu conhecia pessoas que faziam isso no Mato Grosso do Sul, por onde eu passei já. Em Goiás eu não cheguei a conhecer, não. Gente, o que que acontece? Muitos irmãos da igreja, eles começam a operar na bolsa, e aí eles começam a pegar dinheiro dos irmãos e pagar juros altos por mês, tá? Qual que é o problema disso? Para eu pegar dinheiro de alguém e pagar juro, eu tenho que ter um CNPJ, uma empresa que seja uma instituição financeira credenciada, autorizada pelo Banco Central e pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá bom? Júlia, então quer dizer que eu não posso operar na bolsa? Você pode. Não é errado operar na bolsa de valores, a B3. Mas eu não posso pegar dinheiro dos outros e pagar juros. Isso é ilegal, ok? Porque para fazer isso tem que ter o CNPJ,
eu tenho que ter uma certificação específica, eu tenho que estar registrado lá na Bolsa de Valores, tá bom? Então, cuidado. Às vezes a gente fica sabendo desses esquemas. Ah, fulano tá operando na bolsa e tá pagando, tá pegando dinheiro e paga 5% a mês. Quem não quer ganhar 5% a mês? Eu também quero ganhar 5% a mês. Só que é ilegal. O que que vai acontecer no médio prazo? O sistema ele não se mantém, mas mesmo que essa pessoa que está operando na bolsa seja muito, muito crânio, tá? E ela consegue pagar os juros ali operando sem ter prejuízo. Beleza. Só que em pouco tempo a Polícia Federal vai descobrir, a Receita Federal vai descobrir, porque a Bolsa de Valores, as transações que acontecem na Bolsa de Valores, elas são muito fiscalizadas, porque são bilhões de reais. Então, se perceberem que você está operando com valores altos, eles vão pesquisar o que você está acontecendo, eles vão acessar suas contas, então eles vão ver que tem gente transferindo dinheiro para você, que você está pagando juros por mês, né? Pagando algum valor para essa pessoa todos os meses, e aí a Polícia Federal, a Receita Federal, eles vão bloquear a sua conta, se você é o que opera, consequentemente, o dinheiro de todo mundo vai ficar congelado, tá bom? Então, cuidado, irmãos. Eu falo isso porque eu já vi muita gente. Não é pouca, eu já vi muita gente perder muito dinheiro, muito mesmo. Quando eu morava em Brasília, eu fiquei sabendo de uma senhora, essa ela não era da igreja, tá? Mas ela perdeu mais de 1 milhão de reais. Ela vendeu os imóveis que ela tinha para colocar o dinheiro nesses esquemas e ela perdeu tudo. Ah, Julie, mas com o tempo a Polícia Federal, a Receita Federal devolve. Gente, pode levar 15 anos, 20 anos para a polícia devolver o dinheiro para você. Entendeu? Então, cuidado. Invista com bancos bons, tá? Bancos tradicionais. É claro que a gente tem as corretoras que também são boas. A XP, o BTG, ok. Bancos bons, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, que são instituições confiáveis. Eu sei que eles podem não ter os melhores produtos, mas eles são confiáveis e o nosso dinheirinho é tão suado que a gente não pode se dar ao luxo de perder. Então, invista o seu dinheiro naquilo que vai te dar um retorno, né? Então, eu quero investir no agronegócio. Beleza, mas é um negócio confiável? É uma pessoa confiável? Então, tá, tudo bem. Eu quero investir em imóveis. Ok, pode investir em imóveis. É legal você ter muitos imóveis que vão te dar renda, mas cuidado, às vezes você compra de uma construtora e ela não vai entregar, enfim. Gestão de investimentos é você colocar o seu dinheiro naquilo que é seguro, que garanta o seu principal, tá? Isso é muito importante. Terceira área, gestão de proteções. É você estar protegido, a sua vida. Então, nós precisamos ter seguro de vida, principalmente quem tem filho, porque se você vier a faltar, o seguro de vida vai ajudar os seus filhos a continuar vivendo. Gente, a dor do luto já é terrível. Se você perdeu alguém próximo, você sabe do que eu tô falando. Agora, perder alguém e ainda não ter dinheiro para viver é muito mais difícil. Então, às vezes, né, mulheres, se você parou de trabalhar, se quem está sustentando nesse momento a família é só o seu esposo, é muito importante que o marido tenha um seguro de vida, porque e se ele vier a faltar? Até a esposa recomeçar a trabalhar, tal, demora um pouco. Eu tenho uma amiga, ela ficou viúva aos 34 anos, com 3 filhos. A caçulinha dela tinha 2 meses quando o marido dela faleceu. E o INSS demorou 6 meses para começar a pagar a pensão para eles. Então, nesses 6 meses, o que sustentou eles foi o seguro de vida que o marido deixou, né? Então a gente precisa proteger a nossa família. Eu falo que fazer seguro de vida é um ato de amor, tá? E aí, onde que eu vou fazer seguro de vida? Faça com uma boa empresa, tá? Cuidado ao fazer seguro de vida no banco. Por quê? Porque o banco, ele não analisa a sua saúde quando você entra. Quando você compra um seguro de vida, quando você adquire. Aí, quando ele vai pagar a tua família, se nesse período você teve diabetes, pressão alta, alguma coisa, e você não comunicou o banco, porque o banco também não te avisou que você tinha que comunicar, pode ser que a sua família não receba na hora. Se entrar com o advogado, recebe? Recebe, só que pode demorar um pouco. E o objetivo do seguro de vida é que em 30 dias, até 30 dias, a sua família receba, se você vier a faltar, tá bom? No momento, por que eu falo no momento? Porque as regras do Brasil mudam muito.
né? Até semana passada, alguns tipos de investimentos você não precisava pagar imposto de renda, agora você tem que pagar. Então as coisas mudam muito no Brasil, tá? Mas até o momento, no seguro de vida não incide imposto de renda e ele não vai para o inventário, tá? A gente já vai falar de inventário. Então, o seguro de vida, no momento, é o único instrumento que é livre de imposto de renda e que não entra no inventário, tá bom? Então, eu protejo a minha vida. Então, a gestão de proteções é proteger a minha vida e o meu patrimônio. Então, se eu tenho uma casa, eu preciso fazer um seguro da minha casa. Vocês viram aquela enchente que aconteceu em Porto Alegre. Então, as pessoas que não tinham seguro, elas perderam muita coisa, tiveram que recomeçar, reconstruir. Quem tinha seguro recebeu o valor do banco, né? E aí você tem que analisar a sua apólice, tá bom? Para ver a Divinópolis. O que que acontece em Divinópolis? Tem enchente? Tem vendaval? Não, não tem nada de tem às vezes queimadas, né? Então você tem que analisar isso. Carro, moto, é importante você fazer um seguro para o seu carro, principalmente contra terceiros. E se você bate numa BMW, como que você vai dar conta de pagar o conserto da BMW ou de um outro carro caro, aí uma Mercedes, sei lá, né? Então a gente precisa pensar nisso, tá bom? Às vezes a gente acha que é despesa, mas é como o nome fala, é uma proteção. Você está protegendo o seu patrimônio, tá? O brasileiro, historicamente, ele não valoriza fazer seguro. Mas quando você vai para outros países, como o Japão, mais de 90% da população tem seguro de vida. Nos Estados Unidos, é obrigatório ter seguro de vida. Todo cidadão maior de idade é obrigado a ter seguro de vida nos Estados Unidos, porque quando uma família perde o pilar financeiro e não tem seguro de vida, esse recomeço é muito difícil. Então há uma quebra financeira, né? Agora, quando a pessoa deixa um seguro de vida, a família consegue continuar, tá bom? Depois a gente vai para planejamento da aposentadoria. Então, contribuir para o INSS, mesmo que a gente fale que o INSS tem um novo significado, isso não será suficiente, né? Porque com o tempo as contribuições vão aumentando e o benefício vai diminuindo. Isso é matemática. Daqui a alguns anos a gente vai ter mais idosos do que gente contribuindo. Mas a gente tem que pensar, o INSS, fazer uma previdência privada, e aí você faz o seu próprio banco. E aí a gente não consegue explicar, mas existem dois tipos de previdência privada, no quatro, na verdade, PGBL, VGBL, que pode ser progressivo ou regressivo. Então, quatro tipos. Então a gente tem que ver o que que é melhor para nós, tá bom? E diversificar as nossas entradas. Tem gente que tem muitos imóveis, tem gente que tem terra, a renda empresa, enfim, pensar em outras alternativas de renda para você ter uma aposentadoria tranquila, tá bom? Agora, planejamento tributário é você pensar em estratégias para pagar menos impostos. Não é deixar de pagar imposto, porque sonegação é crime, é ilegal, né? Fazer livro caixa, que muitas pessoas fazem, isso é ilegal. Mas como que eu posso pagar menos imposto? Por exemplo, tem um tipo de previdência privada que eu posso contribuir por 35 anos, e lá no final, se eu tirar tipo um salário e for dentro ali do teto, eu nunca vou pagar imposto de renda na minha vida, entendeu? Então você vai juntar dinheiro por 35 anos e nunca vai pagar imposto de renda. Então é um instrumento de planejamento tributário, tá? Fazer um seguro de vida é planejamento tributário, porque se eu deixo imóveis, por exemplo, para minha família, deixo imóveis para os meus filhos, né? Estou deixando uma herança para eles. Mas como é que os meus filhos vão pagar o inventário depois? Eles vão ter dinheiro? Porque o inventário, dependendo do estado, ele consome aí 10, 15% do valor do patrimônio. Então, se eu estou deixando um patrimônio no valor de 1 milhão, os meus filhos têm que ter pelo menos aí uns 100 mil reais para pagar advogado, para pagar ITCMD, para pagar as custas do cartório. Então, meus filhos vão ter esse dinheiro? Então, se eu deixo um seguro de vida nesse valor, coloco como beneficiário os meus filhos, isso não vai para o inventário. Então, eles conseguem pagar todo o inventário sem precisar desembolsar nada, tá bom? Então, isso é planejamento tributário. Nos Estados Unidos, se vocês forem ver, as pessoas não deixam imóveis para os seus filhos, as pessoas deixam a apólice de seguro. Por quê? Porque a apólice de seguro não incide imposto de renda e vai direto para o beneficiário, quem você colocar lá. Então, se você colocar metade para um filho, metade para outro filho, vai direto, não tem briga, não tem nada, entendeu? Agora, as outras coisas podem ter brigas, né? Porque aí a gente tem dos herdeiros necessários, 50% da herança tem que ir para os herdeiros necessários, que são os filhos, geralmente, tem todas essas questões, tá bom? E o planejamento sucessório, que é a última área,
é quem vai ficar com aquilo que é meu. Então, eu já vou fazer doação em vida. Então, às vezes, a gente tem algum idoso aqui, alguma idosa, ou quem tem pai idoso. Como que a gente vai fazer essa transmissão dos bens? Né? O meu avô, por exemplo, quando ele descobriu que ele estava com câncer, ele já fez, a doação em vida. Então, ele passou a casa dele para os nomes dos 4 filhos, mas deixou com usufruto para minha avó. Então, a minha mãe e os meus tios só podem vender a casa quando a minha avó falecer, entende? Então, o meu avô, ele já pagou ITCMD e ele já pagou, todas as custas do cartório, tá? Por que que isso é interessante? Porque aí os filhos, eles não precisam desembolsar nada quando for precisar passar a casa pro nome deles, né? Isso só é interessante se não há interesse de vender o imóvel, tá? Então, uma fazenda, terrenos. Agora, se há interesse em vender imóveis, aí não é bom fazer isso, porque você vai pagar muito imposto desnecessário, tá bom? Gente, essas são as 6 áreas. Então, a gente vai voltar na gestão financeira, né? Que eu falei que era a primeira área, que é que a gente consegue se aprofundar mais, tá bom? Vamos lá. Dentro da gestão financeira, a gente tem vários elementos, tá? Primeiro elemento da gestão financeira é a renda. Então, você tem que pensar: a minha renda, ela é suficiente para o meu padrão de vida? Ela é suficiente para tudo que eu preciso realizar? Porque, ó, a gente precisa pensar assim: se você é solteiro, a sua renda, ela pode ser menor do que um pai de família com 3, 4 filhos, não é? Se você é solteiro, você vai ter menos despesas, né? Isso é inevitável. Então, as nossas despesas, elas variam conforme o tamanho da nossa família, o momento de vida que nós estamos. Então, se eu tenho só filhos pequenos, é muito mais barato eu comprar fralda, por exemplo, do que eu pagar uma faculdade de medicina para o meu filho, né? Então, a renda, ela precisa acompanhar o meu momento de vida, o meu estilo de vida. Então, tem gente que gosta de morar numa casa grande, confortável, que vai demandar muitas vezes um jardineiro, um piscineiro. Tem gente que gosta de morar numa kitnet e tá tudo certo, se vira muito bem. Então, eu tenho que pensar, minha renda, ela é suficiente para o meu momento de vida, para o padrão de vida que eu quero ter? Se a minha renda é suficiente, ótimo, tá tudo certo. Agora, se a minha renda não tem sido suficiente, aí eu preciso me fazer outras perguntas. Ela não é suficiente porque ela é muito baixa? Se ela for muito baixa, o que eu posso fazer para aumentar a minha renda? Igual o exemplo daquela minha cliente que eu dei para vocês. Vocês perceberam? Ela aumentou a renda dela, viu que não estava eficiente, então ela parou com os bolos, porque ela não estava conseguindo fazer ser eficiente. Não que os bolos não sejam eficientes, gente. No caso dela, ela não conseguia fazer ser, talvez você consiga, tá bom? Mas a gente tem que pensar, como que eu posso aumentar minha renda? Será que eu vou mudar de trabalho? Será que eu vou vender outra coisa? Eu vou buscar uma promoção? Será que talvez eu precise voltar a estudar? Então, vamos pensar nisso, tá bom? Agora, se a sua renda ela não é tão baixa, mas mesmo assim ela não tem sido suficiente, aí você precisa parar e pensar: será que eu estou querendo viver acima daquilo que eu posso? Né? Eu ganho 5 mil por mês, mas eu quero viver como se eu ganhasse 10, né? Então a gente tem que parar e pensar nisso. Se eu estou gastando demais com algumas coisas, eu vou precisar fechar essas torneiras. Para onde que esse dinheiro está indo? Eu estou gastando demais com o quê? Será que eu estou saindo demais para comer fora? Será que talvez eu estou comprando muita comida e está estragando? Tem gente que às vezes os filhos saem de casa e continuam fazendo compra como se os filhos ainda estivessem em casa. E aí comida estraga, comida jogada fora, dinheiro jogado no lixo, tá bom? Então renda a gente tem que pensar nisso. Pode ser que alguns jovens nos assistam, alguns adolescentes. Então eu sempre falo para os jovens e para os adolescentes: projetem ter uma renda boa, estudem, trabalhem, abram o seu negócio, passem num concurso, vão trabalhar numa empresa sólida, né? Porque às vezes os jovens eles querem muitas coisas, mas não projetam uma renda compatível com os seus sonhos, tá bom? Então, o primeiro elemento que a gente tem que pensar é na renda. E aí agora eu falo especialmente para os casados, tá bom? Não existe meu dinheiro, seu dinheiro. A renda do marido, junto com a renda da esposa, compõe a renda da família. Vocês precisam fazer tudo juntos. Vocês precisam planejar juntos, sonhar juntos, gastar juntos,
investir juntos, poupar juntos. Não que vocês vão estar junto o tempo todo, mas vocês precisam estar juntos no mesmo propósito. Porque se um gasta demais e o outro quer economizar demais, isso vira um cabo de guerra e chega uma hora que essa corda arrebenta. Então vocês precisam estar together, juntos, tá bom? Cuidado, casados, com adultério financeiro. O que que é isso? É gastar escondido, é esconder despesa, é esconder compras. Isso é errado, tá? Assim como você é uma só carne, você também é uma só carteira. Então vocês não podem ter segredos em nenhuma área, inclusive na financeira. Então vocês têm que saber quanto que o outro ganha, quanto que o outro gasta. E não é uma questão assim, "Ah, agora eu vou ter que pedir." Não, gente, não é isso. É cumplicidade. É estar juntos, é estar caminhando para o mesmo propósito. E se você ainda não vive assim, você vai ver que se vocês se propuserem a trabalhar juntos para encontrar, para buscar esse equilíbrio financeiro, vocês vão ver como que vocês vão conseguir isso mais rápido. Só que enquanto vocês ficarem brigando, se batendo por causa do dinheiro, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Na verdade, vocês vão chegar a brigas, a tristeza, a estresse, e eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu casamento, tá bom? Muito bem. Segundo elemento da gestão financeira são os objetivos, tá bom? Se a gente não tem objetivo, a gente não chega a lugar nenhum, tá? Então, na nossa vida, a gente tem que ter objetivos para todas as áreas, inclusive para a vida financeira. Então, o que que você quer alcançar? O que que você quer conquistar? Como que você se vê daqui a 6 meses? O que que você quer alcançar no curto prazo? Ah, eu quero quitar minhas dívidas, eu quero sair do vermelho, eu quero ter uma organização mínima, ah, eu quero trocar minha geladeira, enfim, e os objetivos, eles são diferentes. Os meus objetivos não são os seus objetivos, porque nós somos diferentes. Cada um de nós tem prioridades. Por exemplo, eu valorizo coisas que você talvez não valoriza, né? Eu, Julie, eu não valorizo comer fora. Eu não ligo. Se eu tiver que comer arroz, feijão e ovo todo dia, tá tudo certo para mim. Eu não é uma coisa que é importante para mim comer em restaurante caro, para mim não é importante. Agora, para mim é importante tirar férias. Eu vejo a minha mãe e meu pai uma vez por ano. Então, eu faço questão de juntar dinheiro para no final do ano eu poder ver meus pais, que é o único momento que eu vejo meus pais ao longo do ano. E talvez para você que mora perto da sua família, talvez viajar para você não seja importante, né? Mas você talvez goste de comer fora. Então, a gente tem que pensar nas nossas metas de acordo com o nosso estilo de vida. Então, eu não posso aqui colocar metas para vocês. Você que tem que definir. Você vai sentar e vai pensar: o que que eu quero alcançar? Ah, eu quero quitar minha casa, ou eu quero comprar uma casa, eu quero trocar de casa, quero uma casa maior, mais confortável. Ou não, minha casa tá ótima do jeito que tá. Ah, eu quero talvez comprar um carro, eu quero quitar meu carro, eu quero além do INSS, eu quero fazer uma previdência privada para quando eu me aposentar eu ter duas previdências. Ah, eu quero construir várias kitnets, várias casinhas pequenas para eu ter essa renda. Enfim, gente, definam. Vocês precisam definir, coloca no papel. Porque às vezes quando fica só aqui na cachola, a gente acaba não lembrando, né? Coloca no papel. O poder de escrever é grande. Eu escrevo tudo, né? Porque eu tenho meu caderno, tudo eu escrevo. Isso me ajuda a me organizar mentalmente. Então, escreva quais são suas metas, o que que você quer alcançar na sua vida. E aí você vai trabalhando para alcançar. Vai alcançar do dia para a noite? Provavelmente não. Mas quando você tem planos bem elaborados, você tem fartura. Agora, o apressado, ele sempre acaba na miséria. Então, se você não tem plano nenhum, se você só age na pressa, não vai conquistar as coisas. Ah, mas fulano não tem plano nenhum, conquistou. Beleza. Mas isso não acontece com a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas precisa planejar, sonhar, correr atrás, trabalhar e as coisas acontecem para quem é diligente, né? Como o Provérbios diz, tá bom? Agora, nós vamos para o terceiro elemento da gestão financeira, que é o orçamento. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas 14. Vamos ler ali 3 versos. Lucas 14, 28 a 30. Lá diz assim, ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar.
Então, Jesus fala aqui, ó, se você for construir uma torre, você tem que sentar e calcular para saber se você vai conseguir. Então, o orçamento, gente, é um planejamento. Eu vou sentar e vou planejar. Mas eu tenho que ter uma noção de quanto que eu gasto. Por exemplo, no orçamento, você vai colocar quanto você quer gastar em cada categoria. Mercado, quanto que eu quero gastar por mês? Agora, se você gasta R$ 3.000 por mês, aí depois aqui da palestra você coloca no orçamento que você quer gastar R$ 1.000, isso é possível? Não, isso não é factível. Como que você vai diminuir, né, tudo isso do seu gasto de mercado? Você não vai conseguir, a menos que você comprasse muita porcaria ou comprasse demais. Mas não é possível. Então eu tenho que ter uma ideia de quanto que eu gasto. E aí no meu orçamento eu vou fazer esse planejamento, essa previsão, tá bom? Então, o mercado, quanto que eu quero gastar com o mercado, quanto que eu vou dar de dízimo, quanto que eu vou dar de oferta, quanto que eu vou separar para reserva de emergência, quanto que eu vou separar para investimentos, quanto que eu vou separar para alcançar os meus objetivos, os meus sonhos, as minhas metas que a gente falou no item anterior, e aí para as minhas despesas. Então, se para você, por exemplo, é importante sair para comer fora, coloca no seu orçamento um valor para você comer fora todos os meses. Acabou aquele valor, vai ter que esperar o próximo mês. Então, é um planejamento, tá bom? E aí a gente vai para o quarto item da gestão financeira, que é o fluxo de caixa, que é acompanhar isso. E não é para ser uma camisa de força, ai, eu vou ter que anotar tudo, tudo, tudo. Tipo assim, você tem um orçamento, eu vou dar um exemplo, um número fácil. Você tem um orçamento de R$ 1.000 para o mercado por mês. O mês tem 4 semanas, então você vai gastar em uma média de 250 por semana, né? Então, se nessa semana eu gastei 500, se meu orçamento semanal é 250, eu gastei o dobro. Peraí, então talvez eu vou ter que dar uma segurada. Por que que eu falo ir ao mercado uma vez por semana? Porque assim, a gente, nas pesquisas que foram feitas, quando a gente vai ao mercado uma vez por semana só, a gente gasta menos do que se a gente for todo dia comprar picadinho, tá bom? Se a gente vai picadinho, a gente acaba gastando mais, né? Ah, Julie, mas eu gosto de comprar compra de mês, porque eu vou para Palmas, aí eu faço a compra de mês. Beleza, tranquilo, se isso funciona para você, você pode fazer, né? Mas cuidado com aquelas idas diárias ao mercado, que isso acaba onerando e você acaba gastando mais. O fluxo de caixa é para ser leve, é para ser um acompanhamento, né? Realmente, eu fiquei dentro do meu orçamento. Ah, esse mês eu gastei demais com gasolina, eu precisei andar demais, talvez mês que vem eu dou uma segurada. Olha, o meu orçamento para comer fora por mês, dá um exemplo aqui, chutar, R$ 200 por mês para comer fora. E esse mês eu gastei 100. Então, olha, esse 100 que sobrou, eu posso pegar e colocar no meu investimento, na minha reserva de emergência, né? É fazer esse acompanhamento, gente. E não é para ser chato, porque se for chato, você desiste. Tem que ser leve. Então, pensa numa maneira que funcione para você. Pode ser que para você funcione anotar no caderno, anotar numa planilha, ou só acompanhar ali o seu extrato do banco, mas faça, porque se você não controlar, o dinheiro vai embora com muita facilidade. Ellen White fala que a gente tem que se adaptar às circunstâncias, não é? E a gente tem que controlar os gastos também. Tem gente que acha que não é necessário, mas isso é um erro. A gente tem que controlar. Não para ser chato, não para ser uma camisa de força, mas é para fazer com que o seu dinheiro renda mais. Quando você para, quando você pensa, quando você reflete sobre a sua renda, suas entradas, suas despesas, aí você vê para onde que o dinheiro estava indo de forma desnecessária. Você vê que às vezes você estava gastando com coisa que não é importante para você, e aquilo que é importante você nunca tem dinheiro. Enfim, você vai ter esse raio-x para onde o seu dinheiro está indo, e isso é muito importante, tá bom? Amigos, semana passada eu falei demais, eu prometi que nesse. Hoje, pastor, eu ia terminar dentro do tempo, tá bom? E aí eu só quero terminar com uma frase que eu gosto muito. A frase diz assim, ó: tudo sempre parece impossível até que seja feito. Então, às vezes você me ouviu hoje, me ouviu semana passada, parece que é uma coisa assim de outro mundo, né? Eu nunca vou conseguir. Não pense assim, porque se você ficar pensando que você nunca vai conseguir, você de fato nunca vai conseguir mesmo, porque você se convence que você não consegue. Mas vá aos pouquinhos, vá a pequenos passos, mas tome a decisão. Tenha uma firme decisão. Quando você toma uma decisão firme, os imprevistos acontecem, os buracos, a lama, o galho, tanta coisa nessa trilha. Isso vem,
mas você transpõe, você supera rumo aos seus objetivos, tá bom? Pastor, então hoje eu quero deixar três tarefinhas, tá bom? Anotem aí. Primeira tarefinha, eu quero que vocês pensem sobre a renda de vocês. É suficiente? Não é? Se ela não é, como aumentar essa renda? Tá bom? Ou será que talvez eu tô gastando demais? A minha renda é até boa, mas estou gastando muito, tá? Pensem nisso, tá? Eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra, aí veio uma senhorinha, era um chá de mulheres. E aí ela veio assim: ai, Júlia, eu sou aposentada. A minha aposentadoria é boa, eu ganho bem, mas eu gasto tudo com os meus netos. Júlia, eu nunca tenho dinheiro para nada. E aí eu falei para ela, eu falei assim, a senhora pode gastar com os netos, pode dar presentes, mas coloca no seu orçamento, porque a senhora também desfrute da sua renda, né? Então, primeiro pensar na renda. Segunda tarefa, definir quais são os seus objetivos. O que que você quer alcançar? O que que você quer realizar? Tá bom? Eu dei alguns exemplos aqui, mas os objetivos eles são muito particulares. Não é cada pessoa tem objetivos diferentes, tá bom? Então eu não posso padronizar os objetivos para todo mundo, né? O que que é padrão para todo mundo? É ser fiel nos dízimos e nas ofertas, isso é padrão para todo mundo, tá bom? Não ter dívidas, né? E aí, se você tem dívidas, como que você faz para quitar as dívidas? Eu já falei semana passada, mas é, eu vou repetir. Você vai fazer uma lista das suas dívidas, tá bom? E aí você vai colocar ao lado de cada dívida qual que é a taxa de juros da dívida, quantas prestações ainda faltam da dívida, e se você pagasse ela à vista, quanto seria essa dívida? Aí você tem duas maneiras de quitar a dívida. Você vai escolher a que funciona melhor no seu cérebro, porque tem cada pessoa é de um jeito, tá? Psicologicamente, emocionalmente falando, como que a gente começa a quitar dívidas? Da menor dívida para maior, porque isso vai te dando uma sensação de sucesso, de vitória, né? Você faz a lista e você vai riscando ali, ó, as dívidas que você está quitando. Então, emocionalmente, esse método funciona melhor. Mas, matematicamente, qual que a gente usa? A gente quita a dívida que tem o maior juro. Então, aí você vê o que funciona melhor no seu cérebro. Se é o que é melhor emocionalmente ou melhor matematicamente, tá bom? Então, você vai fazer a lista, taxa de juros, quantas parcelas faltam e quanto seria para você pagar à vista, tá? Se é empréstimo, se é cartão de crédito, liga no banco e pergunta, negocia, ó, para eu pagar à vista, quanto você faria para mim, tá bom? Anota aí. E aí você vai gerar renda extra. Você vai também economizar ao máximo, porque quando a gente está num plano de quitação de dívidas, a gente só gasta com aquilo que é essencial. Então, eu não vou comer fora, eu não vou comprar roupa, não vou comprar sapato, não vou trocar de celular, não vou trocar de carro, comprar nada. Só vou pagar comida, pagar água, pagar luz, aquilo que é essencial, tá bom? Você vai estancar as saídas de dinheiro para sobrar mais e vai gerar renda extra. Como? Veja coisas na sua casa que você pode vender. Se você não usa, uma vez eu fiz uma palestra assim pelo Zoom também, no começo de um domingo, tipo, era começo da tarde, era umas 3 da tarde, 2 da tarde, eu fiz essa palestra. Aí à noite, uma das pessoas que estavam na palestra, que tinha meu WhatsApp, me mandou uma foto com várias notas de R$ 100. Julie, assisti sua palestra, coloquei bicicleta para vender no LX, bicicleta que ninguém usava, máquina de pão, máquina de arroz, que estava tudo parado aqui, vendi tudo. Então, às vezes, você tem coisas paradas na sua casa que você possa gerar renda extra, tá bom? E gerar renda, talvez, de vendendo alguma coisa. Semana passada, lembra que eu dei aquele exemplo da senhora que começou a vender perfume? Né? Em um mês, ela fez mais que o salário dela. Então, talvez você possa vender alguma coisa para fazer gerar essa renda extra para você quitar suas dívidas, para você parar de pagar juros. Gente, o segredo é receber juros. É investir meu dinheiro no banco, receber juros. Não é pagar juros, tá bom? Pagar juros para o banco não é negócio, tá bom? Então, você vai colocar aí, dentro dos seus objetivos, quitar dívidas. Sigam essas dicas para quitar dívidas, tá bom? Coloca quais são os seus objetivos. É, Planejar a aposentadoria é um objetivo importante, mas como que você vai planejar? Você está contribuindo para o INSS? Gente, eu sei que tem muita gente que fala mal do INSS, mas ele ainda é válido, ele é útil. Eu já vi pessoas com 50 anos
de idade que nunca contribuíram para o INSS, que não tem previdência privada, que não tem renda proveniente de imóveis. Então, eu sei que tem gente que trabalha até 80 anos, mas será que a gente vai conseguir? Dependendo do nosso trabalho, a gente não dá conta de trabalhar depois dos 70. Então, a gente tem que pensar assim, que a gente pode envelhecer. É, todos nós temos a esperança de Jesus voltar, com certeza. Eu não quero, eu brinco que eu não quero nem ser sogra, mas eu não sei, né? Eu não sei, isso não cabe a mim, né? Então, a minha mãe aposentou já tem, sei lá, 10 anos. Ela é professora, aposentou nova. Mas a gente não imaginava que a minha mãe ia aposentar um dia, né? Então a gente não sabe, isso não depende da gente, tá bom? E aí a terceira tarefinha é vocês fazerem um orçamento de vocês. Quanto que você quer, quanto que você vai devolver de dízimo, de oferta, quanto você vai colocar para reserva de emergência, quanto que você vai separar para investimentos, quanto que você vai separar para aquilo que é essencial, mercado, água, luz, internet, transporte, moradia, tá? E aquilo que é supérfluo, mas que é bom também. Uma saidinha aqui, uma roupa, um sapato. É você ter esse planejamento, tá bom? Isso é importante você fazer para você ter uma ideia para onde o dinheiro está indo, tá bom? Então são essas três tarefas que eu deixo para semana que vem. Semana que vem a gente não vai falar de finanças, tá bom? Mas é importante vocês fazerem para esse começo aí de planejamento financeiro de vocês. Tá bom, pastor? É isso para hoje, pastor. Pastor, o senhor tá aí? Ah, tô sim, tô sim, tô sim. Que palestra maravilhosa, né? Engraçado que é, um ponto assim que eu posso destacar que eu gostei muito foi você falar ali da questão de inventário e tudo. Eu passei Uhum. por isso, né? E por não o pai não ter feito algo que você falou, mas acredito que foi mais por falta de conhecimento mesmo. A A gente maioria, pastor, é por falta de conhecimento. teve que gastar um dinheiro assim que era já ajudaria, né? Foi mais ou menos quase 40.000 só para pagar inventário. Pastor, o que que acontece? No Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade, com investimentos financeiros por conta de tudo aquilo que a gente viveu com o Collor, né? Eu era criança, em 1994, quando aconteceu, não, antes disso. Então, eu, Julie, não perdi dinheiro, mas muita gente perdeu dinheiro, porque tinha dinheiro na poupança, o Collor congelou e depois ele não corrigiu a inflação. Então, muita gente perdeu muita coisa. Então, desde então, o brasileiro, historicamente, gosta de investir em imóveis. E tá tudo certo, não tem problema investir em imóveis. Eu acho válido, imóvel valoriza ao longo do tempo. Só que se a gente gosta de investir em imóveis, em terra, né, que a gente chama de ativo imobilizado, eu tenho que pensar nesse planejamento sucessório. Porque e se eu faltar? Né? Eu me lembrei de uma história agora, pastor, até que aqui no Tocantins também acho que é comum. Então, essa história aconteceu no Mato Grosso, tá? Foi um fazendeiro. Então, ele tinha muitas terras, ele tinha muito gado. Então, tinha uma vida muito boa, ele tinha muito dinheiro, né? Mas era ele que cuidava. Então, a esposa, ela tinha o cartão de crédito dela, tudo, mas ela não mexia nos negócios, não tinha senha de banco, essas coisas dele. E os filhos eram jovens, estavam estudando, tal. Só que um dia esse homem, ele infartou. Ele infartou e entrou em coma na UTI. Conclusão, ele que cuidava de tudo. E aí agora a esposa não tinha dinheiro para pagar os funcionários da fazenda, sabe? Então ficou uma situação assim, eles tiveram que entrar na justiça para o juiz liberar o dinheiro, porque a esposa não conseguia acessar a conta do marido, entende? Sim. Porque assim, ela tinha o cartão dela, mas era ele que pagava a fatura, ela não E mexia com a conta do realmente, banco. realmente isso aí demanda um tempinho mesmo. Sim, demanda tempo, e pensa, o marido internado, com risco de morrer, tal. Então a gente precisa ter assim o mínimo, assim, dessas orientações, não? Então eu sempre falo assim, ó, você pode ter conta conjunta, não tem problema, porque a conta conjunta, geralmente, se um falecer, não vai bloquear a conta, né? Porque é conjunta, mas dependendo do banco pode bloquear, né? Porque hoje o que que acontece? Quando
quando a polícia faz lá a certidão de óbito, já vai direto para a Receita Federal. A Receita Federal já bloqueia tudo, É, entende? Então, por exemplo, eu e o Michael, a gente não tem conta conjunta. Então, um pouco do dinheiro fica investido no meu nome e um pouco fica no nome dele. Porque se acontecer alguma coisa, a gente não tá zerado, entende? sim. As contas não ficam bloqueadas, né? Então, são essas coisas que a gente precisa cuidar. E do inventário, pastor, se tem algum irmão aqui que tem posses, precisa fazer um seguro de vida, colocar os beneficiários, os filhos, ou o esposo, ou a esposa, porque se acontecer, esse seguro de vida paga o inventário. E dependendo do seguro, salva uma geração, né? Com certeza, pastor, com certeza. Fala-se muito também, professora, sobre esse tema que nós estamos falando, sobre holdings, né? Eu tenho ouvido muito sobre isso, que é uma outra saída também, né? Ou não? É, o que que acontece? A holding é você criar uma empresa e aí você vai colocar todos os bens dentro dessa empresa, entendeu? CNPJ, E né? aí Não tá. vai ser Oi? CPF. Tira do CPF, né? Exato, tira o CPF. Então fica tudo no guarda-chuva dessa holding, dessa empresa, e aí os herdeiros, eles têm cotas dessa holding. Então aí se, por exemplo, o pai falecer, a cota dele dilui para os outros. Entende? Então, a holding ela é válida para quem tem patrimônio grande, mas que não tem a ideia, a intenção de ficar vendendo. Porque se tá dentro do guarda-chuva da holding e eu fico vendendo fazenda, comprando, eu posso pagar mais imposto. Então, só é importante ver com o advogado tributário se vale a pena fazer a holding por esse motivo, tá bom? Certinho. Legal, bênção. Bênção de Deus. Algum dos irmãos, se quiser fazer alguma pergunta para a professora, fique à vontade nesse momento, ligue seu microfone. Se você tiver alguma pergunta. Irmã, é Oi, sobre seguro de vida ou mesmo INSS. Eu posso dobrar minha aposentadoria? depende de quanto que o senhor está contribuindo, né, irmão? O senhor já está no teto, mas aí tem aquela questão, né? O governo ele vai fazer outras reformas. Não sei com quantos anos o senhor está agora, mas dependendo da sua idade, até o senhor se aposentar, vão haver outras reformas, tá? Então, é o que eu falo, a gente tem que diversificar a renda, contribuir com o INSS, mas pensar em outras coisas também. O senhor falou seguro de vida, existe um tipo de seguro de vida, gente, que ele é resgatável, tá? Quais empresas fazem, se vocês quiserem anotar? A Prudential faz esse seguro de vida, a MetLife e a Mongeral, que é a MAG. O que que é esse seguro de vida resgatável? Então, eu faço um seguro de vida hoje, né? Eu posso pagar, me programar para pagá-lo, por exemplo, em 10 anos, tá? Eu pago esse seguro de vida em 10 anos e aí eu nunca mais pago. E aí, quando eu chego lá nos meus 70 anos, por exemplo, se eu quiser já fazer doação dos meus bens para os meus filhos, já deixar tudo certinho, eu consigo resgatar esse dinheiro, essa bolada aí, com juro corrigido, tudo, e o dinheiro fica para mim, eu posso usar, tá bom? Existe esse produto também, tá? Não sei se vocês conheciam. A gente chama de seguro de vida resgatável, tá? Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Não tendo, então vamos finalizar nosso treinamento de hoje. Acredito que foi muito bom o conhecimento proposto hoje para você estar cuidando da família. Por que que para o brasileiro às vezes é um tabu falar sobre seguro de vida? Que ninguém quer falar sobre morte. Só que o seguro Exato. de vida não se trata sobre morte, se trata sobre amor. A pessoa que vai ficar se você for embora, né? Então, seguro de vida, o assunto não é morte, é amor, né? Ajuda Sim, bastante. Então, com certeza. professora, muito obrigado pela palestra de hoje. Que pena que a gente só vai ter mais uma com a senhora. Se a senhora quiser esticar mais, a gente aceita, tá? Fique à vontade. Mas semana que vem você
querem que eu fale de missão, né, pastora? E não vou falar de finanças, né? Não, com você é finanças. Missão ainda está um pouquinho distante. Nós ainda- Ah, então semana que vem eu falo de finanças? Isso, nós vamos falar sobre várias áreas da vida. A não sei que a gente converse depois uma outra área dessas que está proposto no nosso cronograma. Se a senhora quiser falar, não tem problema nenhum, tá? Mas se ainda quiser falar sobre finanças, ainda está aberto. Mas a gente Tá bom, essa semana essa parte. a gente tá bom. Ok. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde. Te agradecemos, Pai, por esse conteúdo de hoje, por de nos ensinar, abrir nossos olhos, enxergar aquilo que devemos fazer e para ajudar também a nossa própria família, né? Precisamos nos organizar mais, precisamos pensar também no futuro. O presente, ele é importante, mas o futuro também. Precisamos viver com a certeza da tua volta, Senhor, mas ao mesmo tempo precisamos cuidar da nossa família, porque como a própria professora falou, nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele, né? Então, o Pai do céu continue a nos dar sabedoria para poder cuidar da nossa família, tanto pensando no presente quanto no futuro. Pai querido, nos dê uma boa noite de sono reparador, que possamos, Pai, a cada dia poder estar mais perto de Ti, Senhor. Te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Professora, muito obrigado mesmo. Nada, Papai do céu nada. continue abençoando a sua vida. Aos demais Amém. irmãos, muito obrigado pela participação também. Eu tenho certeza que, como eu, Muito bom mesmo. ficando muito de cada conteúdo aqui. Deus abençoe. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até semana que vem.